Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Nova, pela sua TV Cultura. Olha, um fato bem interessante. Uma vez eu estava vendo acerca de Israel e eu percebi que as pessoas costumam pegar uma pequena garrafinha, encher com água ou do Mar Morto ou do Rio Jordão, ali em Israel. E sempre que os turistas vão lá, eles tentam vender aquela água como se fosse uma água milagrosa. Mas na verdade nós não temos relato bíblico em qualquer uma de suas partes, Novo ou Velho Testamento, que pudesse dizer que a água de Israel viesse a ser milagrosa. Mas logo depois da morte de Jesus, aconteceu algo também muito curioso que correu o mundo inteiro. Pessoas vendiam o feno, chamando de palha em que Jesus estava deitado na manjedoura. E uma vez o Abelard, que era um professor francês, perguntou a um daqueles mercantes por que ele vendia aquela palha, se na verdade era o feno que existia na manjedoura de Jesus, e como é que ela foi parar ali na França. E ele simplesmente disse para ele: olha, todo bom mercador tem que saber que essas relíquias religiosas normalmente se reproduzem como um milagre. Então, o milagre do empreendedorismo, de descobrir uma ideia nova a cada momento, de poder buscar do nada e fazer alguma coisa florescer, nem que seja no deserto, em Israel. Hoje, aqui comigo para falar sobre empreendedorismo, nós estamos com o Weigman Bezerra. É esse o nome mesmo, viu? O Weigman Bezerra. Talvez não seja pior que o Rosimael Lozazzi, mas ele veio para competir mesmo. Até porque ele é coach, palestrante, consultor organizacional e fundador da empresa Weigman Coaching Consult. Então, quando a pessoa vem com o sobrenome de Weigman Bezerra, coach, realmente veio para me derrubar. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar por aqui. Muito bem, a gente vai falar hoje de empreendedorismo e vamos ver empreendedorismo logo vendo o tempo que a gente vive. E que tempo é esse? Tempos de crise. Então, como resolver esses problemas em tempos de crise? Como empreender em tempos de crise? Sonho para muitos ou sinônimo de liberdade e conquista pessoal para tantos outros. A possibilidade de iniciar um negócio próprio pode ficar mais distante no cenário de crise, certo? Não necessariamente. Muitos negócios se iniciam diante da adversidade decorrente, por exemplo, de uma perda de emprego ou diminuição de renda causados por uma crise econômica. Num cenário de crise, apenas os organismos mais qualificados tendem a permanecer, enquanto os menos qualificados são facilmente levados pela crise. Não se esqueça que no início você é praticamente a totalidade do capital intelectual do seu próprio negócio. Cenário de crise, escassez de recursos, crédito caro e economia desacelerando vão exigir de você uma capacidade acima da média para que o seu negócio cresça, enquanto sabemos que muitos diminuem. Outro passo importante para o sucesso do seu negócio é qualidade. Na crise, o recurso é ainda mais escasso, mas o consumidor vai procurar gastar pouco e consumir com qualidade. A saída para momentos de crise não é excesso de coragem. Cuidado! O mercado está difícil. Não seja um destemido sem causa. O segredo é estar qualificado e preparado para superar a crise. Se você conseguir isso nesse momento, quando chegar o momento mais calmo, você estará muito forte para competir no mercado mais atrativo. O que possibilitará pensar na parte mais nobre do seu negócio próprio, como liberdade e conquistas pessoais. Normalmente, quando as pessoas procuram um negócio próprio, a ideia primeira é ter liberdade e conquistar, né? Tem uma mídia que tem rodado há um tempo na TV, que ela começa exatamente dizendo isso. Ser dono do próprio negócio, antes era sinal de vida boa, de mandar. Hoje não se manda tanto e a vida não está tão boa. Eu queria primeiro que você explicasse aí o que é ser um coach, o que é que um coach faz, para que as pessoas em casa possam entender como funciona esse processo. Magnífico. Um coach é um profissional
que permite fazer você descobrir justamente esse potencial que você tem. Então, muitos de nós queremos atingir determinados objetivos ou metas, tanto profissionais como pessoais. E a dificuldade, muitas vezes, é de nos compreender. Por que será que eu, tendo tantos recursos, não consigo atingir aquilo que eu tanto quero? É justamente em cima disso que um coach, ele consegue fazer com que você faça essa introspecção, esse mergulho dentro de você, e então você descubra por si mesmo. Quando alguém diz a você aquilo que você quer ouvir, você não teve aprendizado. Quando é você que descobre, tudo muda. Existe normalmente entre as pessoas algo muito sério quando a gente vai lidar com elas, porque elas dificilmente aceitam o seu erro, dificilmente aceitam que os seus caminhos está errado, que ele está trilhando o caminho errado. Mas tudo está dando errado na vida dele. Mesmo assim, ele não aceita. Quando a gente vem e diz, vai ter que mudar, ele não quer mudar. Por que é que as pessoas são tão difíceis quando se fala em mudança? É porque a mudança requer ela aceitar que o erro está nele. Essa que é a grande dificuldade. Quando você aceita que o erro está em você, tudo fica mais fácil. Se o erro, por acaso, estiver na minha esposa, meu relacionamento não anda bem. Se o meu erro estiver, por acaso, no meu sócio ou nos meus colaboradores, fica mais fácil eu automaticamente arrumar culpados. Mas quando eu admito que o erro está em mim, é mais difícil. Essa é a dificuldade que as pessoas têm de mudar. É aceitar que está neles justamente a responsabilidade por essa mudança. E aí há o travamento. Eu agora vou fazer até aquela pergunta que chama essa pergunta chata, chamada sinuca de bico. Vou botar ele no sinuca para ele não sair de lá nunca mais. A gente poderia exemplificar isso aí com o caso da presidente afastada do Brasil, Dilma, que mesmo vendo o Brasil afundando, ela dizia, eu sou a única legítima, eu consegui os votos, eu vou afundar o Brasil junto comigo, mas eu não largo o osso. Magnífico. Como não houve um reconhecimento da falha e do erro que estava sendo cometido, e isso aí não seria nenhum pecado, porque nós sabemos hoje que grandes empreendedores, grandes empresários, grandes artistas cometeram erros gravíssimos. Então, uma vez que eu admito que eu cometi esse erro, fica mais fácil então eu buscar a luz no fim do túnel. No caso dela, já que você citou, né, tão bem citado, você já argumentou, não vou nem reforçar o processo, né? Nesse caso dela foi isso mesmo, né? Ela reconheceu, ela viu que de fato tinham vários erros que estavam justamente dirigindo diretamente à administração dela. Não os quis reconhecer, infelizmente ela conseguiu provocar a ira de um grande número de pessoas, né, que se aproveitaram do ponto fraco dela, a arrogância. Aí, pronto, aí eu pergunto, nessa hora, como coach, o que é que você orientaria se ela fosse uma empreendedora, que no caso ela é uma empreendedora no Brasil, o que é que ela tinha que fazer para que pudesse mudar a situação do Brasil, que sem ela precisa deixar o cargo? Reconhecer que de fato existiam e estavam havendo erros. Esses erros seriam facilmente administrados, uma vez que, em primeiro lugar, eu reconheço o que tem. Então, chamaria minha equipe de governo e iria justamente dar como missão a solução desses erros. Essas soluções seriam agradáveis? Não. Isso poderia trazer, de curto prazo, impopularidade? Sim, mas é aí que está. A impopularidade momentânea, com certeza, iria abrir os olhos para o quê? Uma possibilidade maior de um resgate dela posterior. Então, o grande segredo é que, se tivesse tido uma autoavaliação pessoal, esses erros seriam facilmente resolvidos. Como a gente viu ali na matéria, hoje está o Brasil num momento seríssimo de crise. No dicionário chinês, crise chama-se também oportunidade. É a mesma palavra para crise e para oportunidade. Perfeito. Geralmente, quando as pessoas estão em crise, perdem empregos. Quando perde empregos, a primeira coisa que ela diz é, eu preciso empreender, eu preciso fazer alguma coisa, nem que você vai vender cachorro quente na esquina. Era o momento ideal de alguém pegar esse dinheiro que recebeu e utilizar para empreender nesse momento? O empreendimento, é claro, surge como uma oportunidade. Agora, eu não posso me aventurar na minha oportunidade. Você tem uma única bala e se você perder esse tiro, é complicado. Então, nesse caso, há necessidade de ter prudência e essa prudência fazer com que você busque justamente qualificação. Eu preciso compreender se aquilo que eu pretendo realmente empreender vai dar o resultado que eu quero. Correndo o risco de que, se por acaso não der certo, qual seria o meu plano B? Então, a pessoa que está desempregado, recebeu uma indenização e quer fazer algum empreendimento, ele precisava primeiro estudar, saber se aquilo ia dar, se ia render, se ele sabe fazer aquilo que ele quer, está se propondo, mas ele tem aquele dinheiro e não tem emprego. O que ele podia fazer para ajudar essa pessoa?
como é que ele poderia fazer? O que é que ele tem que fazer? Ele faria um curso? Como é que ele buscaria rapidamente se colocar no mercado de trabalho para poder suprir a necessidade da sua família? Realmente não ficar parado, né? Ele precisa se movimentar. Como ele vai se movimentar, realmente dá uma nuance com relação ao processo de vida dele, né? Com relação ao quê? Por acaso, eu tenho uma necessidade. Dentro dessa necessidade, eu preciso procurar oportunidades. De priori, muitas vezes, o empreendedorismo está em quê? Eu ajudar um colega, eu ajudar um amigo, né? Existem também cursos de cunho gratuito, onde eu posso ver se aquilo ali se identifica com a minha maneira de ser, né? Se por acaso a minha esposa talvez tenha um talento especial com relação a fazer comida, lanches, e será que eu não poderia aproveitar, então, a capacidade que ela tem realmente de cozinhar e eu talvez de realmente vender? Então, tudo isso é um conjunto. Agora, é claro, o empreendedor, ele é realmente atirado. Ele precisa sair, ele precisa colocar a cara dele em exposição para saber se aquilo ali pode dar certo ou não. Eu preciso agir. E aí, é claro, a minha ação, aos poucos, vai querer fazer com que, se começar a dar certo, eu busque cada vez mais conhecimento, para que isso automaticamente seja repassado para mim como positivo. Eu lembro uma vez, fora do país, um professor chegou em sala de aula e ele deu um bombom, um chocolate a cada um dos alunos. Entregou um chocolatezinho para todo mundo recebeu o chocolate e ele saiu da sala. E voltou 20 minutos depois. Quando ele entrou na sala de aula, ele disse: quem ainda não comeu o chocolate? Só 4 pessoas não tinham comido chocolate. E aí ele disse: quem não comeu vai ganhar mais 2, porque poupou. E aí entregou mais 2 chocolates a quem ainda não tinha comido. E ele disse uma coisa muito interessante, ele disse: possivelmente essas pessoas que pouparam esse chocolate aqui, ou aqueles que aprenderam essa lição, futuramente serão bem-sucedidos se procurarem ser empreendedores. E eu acho que é mais ou menos por aí. Magnífico. Inclusive há um livro, né, que narra uma história parecida em cima de uma pesquisa norte-americana, né, com relação a esse processo de eu saber me conter, eu saber esperar, não fazer as coisas de uma forma tão abrupta, tão rápida. E nesse processo aí eu acho extraordinário. Se eu não me engano, é O Motorista e o Milionário. Extraordinário o livro, né? E ele conta justamente uma experiência parecida com essa que você falou e que realmente faz com que nós compreendamos o seguinte: aquele que sabe conter e fazer as coisas no momento exato, esse sim vai ser um grande sucesso na vida. Muito bem, a gente vai para o intervalo, é rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre disciplina e organização. Aguenta só um pouquinho que a gente já volta. De volta com o programa Opinião. E eu quero, antes de iniciar esse segundo bloco propriamente dito, falar de pessoas que nos apoiam. A Gprint Digital, impressão inteligente, com rapidez e com economia, é na Gprint Digital. Então, se você tem algo que precisa imprimir rapidinho, corre lá na Gprint e ele resolve para vocês. A PRN Extintores, a manutenção em extintores e também projetos anti-incêndio ou contra incêndio. Você pensou em qualquer tipo de recarga em extintores, lembra desse nome, PRN. E também BZ Informática, computadores e tecnologia é na BZ Informática. Um grande abraço, nosso amigo Bezerra, que se junta também agora a esse time vencedor aqui no programa Opinião. Obrigado a todo mundo que nos apoia. Sejam bem-vindos e que venham outros se juntar a esse time. Muito obrigado a vocês. Hoje aqui comigo a gente fala de empreendedorismo e quem está aqui é o Eigman Bezerra. Ele que é coach, palestrante, é consultor organizacional e fundador da empresa Eigman Coaching Consult. Então, quando você precisar de alguma coisa aí na área, tá aí o telefone dele, vai aparecer daqui a pouco quando ele estiver falando com a gente no vídeo, e você liga e procura, porque quando a gente trabalha na área administrativa, a coisa mais bonita que tem na sua vida e que vai trazer ao seu sucesso, a sua vitória, é reconhecer os pontos falhos.
né? Se a nossa presidente, nós falamos no bloco anterior, tivesse reconhecido e colocasse as pessoas certas nos lugares certos, ela teria uma boa administração. Então, às vezes, a sua empresa está muito boa em 80% das áreas, mas aqueles 20% que está faltando, você pode se reencontrar ou reconhecer na pessoa de um coach. Magnífico, perfeito. É esse o caminho? É isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá. Disciplina e organização. Vamos ver essa matéria. Disciplina e organização. Os piores erros do profissional desorganizado são esquecer compromissos, chegar atrasado e não cumprir prazos. Principalmente boas relações com o chefe, porque o funcionário disciplinado produz mais, inspira confiança e assim tem mais chances de crescer na empresa. 5 minutos é um tempo tolerável de atraso, mas não todo dia. Não entregar as tarefas dentro do prazo também é um erro grave. Isso acontece se a pessoa administra mal a agenda ou se assume mais trabalho do que pode fazer. Veja dicas para se tornar disciplinado. Tenha uma agenda para anotar datas de reuniões, prazo e as atividades. No dia anterior, organize como vai ser o seu dia seguinte. Faça uma lista das prioridades, o que é urgente e o que dá para deixar para o fim do dia. Logo que chegar ao trabalho, leia primeiro as correspondências, depois revise a agenda e faça as ligações logo pela manhã. As pessoas estão mais disponíveis esse horário. Em uma empresa rígida, todos os horários dos funcionários são controlados. Entrada às 8, saída às 6 e intervalo de 1h15 para o almoço. Para a diretoria, a disciplina é um dos fatores responsáveis pelo sucesso do negócio. O ponto eletrônico é digital para ter a certeza da presença do funcionário. Quem precisa ir ao médico para consultas preventivas tem que avisar a chefia com antecedência. Quem faz diferente tende a perder o emprego. Sem organização e disciplina, é difícil ser empregado ou mesmo empreendedor. O que você deseja, então, para o futuro? Eu diria o seguinte aí, Igor, que normalmente as pessoas acham que organização e disciplina é para o militarismo. Mas se a vida da gente não tiver organização e depois de organizada eu não me disciplinar, eu não vou saber nunca quanto eu ganho. Se eu não souber quanto eu ganho, eu também não vou saber quanto eu posso gastar. Ou quanto eu posso pagar se eu estiver endividado num período de crise como essa. Eu acho que é mais ou menos nessa escadinha, ou eu estou errado? Não, perfeito. Eu preciso ser uma pessoa organizada e a única coisa que vai me fazer ter uma disciplina é uma organização. Sem organização você não tem uma disciplina, é complicado. Um necessita do outro. E geralmente pessoas perdem emprego, realmente, quando não fazem isso. A tendência, pelo menos há anos atrás, quando eu palestrava, eu costumava muito dizer isso. Se o seu patrão não vê em você uma pessoa confiável, dificilmente ela vai querer ficar com você muito tempo. Porque o dinheiro que se paga a uma pessoa organizada é o mesmo que está se pagando a um desorganizado. Então por que eu vou pagar um desorganizado, né? Não, perfeito. E como nós sabemos muito bem que nas empresas eu preciso me destacar, o primeiro passo, a primeira oportunidade que eu tenho para realmente esse destaque é me mostrar uma pessoa organizada. Por quê? Porque uma organização, já está dizendo tudo, né? Ela necessita que tenha todo um processo onde eu tenha começo, meio e fim. Os únicos resultados que podem aparecer em minha vida e como resultado profissional final é quando eu tenho realmente um processo de começo, meio e fim. Você não pode começar algo pelo meio sem ter um começo. Você não pode terminar algo que você nem sequer planejou. Então isso tudo realmente é muito forte dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos compreender que a minha vida, não só profissional, como você também colocou, mas pessoal também teria esse mesmo itinerário. Seria o mesmo que tentar construir uma casa e fazer o telhado primeiro, depois as paredes, por fim o alicerce. Perfeito. Seria inconcebível isso, né? A gente nem consegue imaginar como é que você iria colocar o telhado, né? Para depois você fazer o alicerce. Não, você está certíssimo. E outra coisa, não basta apenas fazer o alicerce. Isso é que é o grande segredo. Por quê? Porque o alicerce pode ser mal feito. Para isso eu preciso ter o quê? Conhecimento. Eu preciso ter o quê? Competência no assunto. Aí sim, quando eu tenho um alicerce perfeito, eu posso levantar o andar que eu quiser. Aquela obra não vai ruir. Só quem podia imaginar uma coisa desse tipo aí era Toquinho e Vinícius. Quando ele imaginou a minha casa, era muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Mas fora dessa ordem aí, na ordem natural das coisas, realmente tem que se ter esse caminho. A pessoa é empregada de uma empresa, ele
teme num período de crise desse perder o quê? O emprego. Porque todo mundo está perdendo emprego por qualquer motivo. Só que numa empresa que tem 8, vão ficar apenas 4. O que é que ele precisa fazer para que ele não esteja entre os 4 que vão ser dispensados? Ele ser necessário. Esse é que é o grande segredo. Quando eu me transformo em alguém necessário dentro da minha empresa, eu posso pensar em demitir qualquer um, menos aquele que é necessário. Então, para isso, o que é que eu devo fazer? Eu devo realmente empreender, mesmo de salário próprio, mas eu tenho que empreender na minha carreira. Eu tenho que investir em conhecimento. Eu tenho que investir no processo de me mostrar uma pessoa realmente organizada, disciplinada, uma pessoa necessária dentro da minha empresa. Nós conhecemos muito bem um funcionário quando ele não é necessário, quando ele sai de férias. Aí o patrão percebe que simplesmente ele tanto faz como tanto fez de estar lá ou não. Aí é onde é a complicação. Quando um colaborador ele sai de férias e nós sentimos a falta dele, esse jamais vai ser demitido. Por isso tem aquela frase tão corriqueira que a gente vê muito nas redes sociais, né? Nunca falta ao trabalho. Pode ser que o patrão note que a sua falta não faz falta. Magnífico. Weigman, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria lhe deixar um presente, aquele de sempre, o nosso livro Anjos, Mensageiros de Deus ou do Diabo, para que você possa depois dar uma lidazinha nele, nesse romance. Já está aí dedicado. Muito obrigado pela sua presença. Volta outras vezes, estamos aqui de portas abertas. Magnífico. Eu é que agradeço, Ismael, pela oportunidade, certo? Foi um prazer te conhecer, né? Trocamos ideias anteriores ali. Foi magnífico, né? E estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado. Ok. Quando ele disse que a gente trocou ideias antes, significa que eu fiquei enchendo a cabeça dele com um monte de minhoca, coisa sem muito interesse. Cultura inútil, como se diz. Muito bem. Vamos falar mais de esportes. Agora é a hora da pauta do jogo.